Olá, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos estudos dessa semana, aqui do nosso volume 3, a gente está falando sobre ditaduras na América Latina, que é a segunda parte ali do populismo e ditaduras na América Latina, capítulo 9, que começa na página 2 do seu material didático. Agora eu queria propor aqui a observação de algumas das atividades bem interessantes que a gente tem neste volume, certo? Então me acompanhe, abra aí o seu livro lá na página 9. Porque lá tem uma proposta de pesquisa muito interessante que trata sobre um movimento social da Argentina que surgiu durante a ditadura, que é importante até hoje, né, que tem grande repercussão e gera grandes frutos até os dias de hoje que a gente está vivendo. É o movimento das chamadas Mães da Praça de Maio. E essa proposta de pesquisa, então, ela pode ser feita utilizando ferramentas de busca como o Google e outros similares, utilizando notícias de jornal, né, sempre buscando, ao fazer suas pesquisas, fontes de qualidade, fontes fidedignas, procurando mais de uma fonte de informação para ver se eles têm visões diferentes sobre determinado tipo de assunto, e buscando sempre usar a sua capacidade crítica, a sua reflexão, o seu olhar para selecionar aquilo que você considera melhor. Então, nessa era de internet, é sempre muito importante a gente ter esse carinho. E eu separei aqui, então, para vocês algumas das informações, né? Porque a ideia do registro no caderno dessa pesquisa é: qual é o período de fundação desse movimento, quais são as origens, qual é a justificativa para essa denominação, a principal reivindicação, a repercussão do movimento em outros países e os resultados obtidos. São tópicos que podem servir, inclusive, se você quiser, para fazer um texto único, ou quem sabe construir um mapa mental. Você pode registrar esses resultados dessa sua pesquisa da maneira que você achar mais interessante para sua aprendizagem, usando a sua criatividade, né? Eu fiz aqui um breve registro, então, de informações que podem ajudar você, então, a se orientar. Então, como eu disse, sempre buscando fontes confiáveis de pesquisa, como veículos de comunicação mais confiáveis, sérios, bibliotecas digitais. E sempre que você utilizar esse recurso, analise com muito carinho, certo? Então, eu separei aqui para vocês, né, o Mães da Praça de Maio, essa parte da pesquisa aqui. Então, o período de fundação, 1977, ou seja, ele começa bem no início já da ditadura da Argentina. Lembrando que, como é que ele surge, como é que é a origem? Então, mães que iam até a Praça de Maio. A Praça de Maio é uma das principais praças de Buenos Aires, onde acontecem sempre atos políticos, né? Ela é próxima, então, ali à Casa Rosada, que é a sede do governo da Argentina. E essas mulheres começaram a ir ali, poucas mulheres no início, 10, 11, 12 mulheres, mães, para cobrar do governo o paradeiro de seus filhos que estavam desaparecidos na ditadura militar argentina. Ou seja, elas queriam saber qual era o paradeiro desses filhos que haviam desaparecido, vítimas sempre da tortura e da repressão. Com o tempo, mais mulheres foram indo, mais mulheres foram aparecendo. E por isso que aquele ponto de encontro foi ficando tão famoso, porque as mulheres então se reuniam, faziam acampamentos e vigílias como forma de protesto, para descobrir por quê, né, aonde foram parar os nossos filhos. Então por isso que aqui o segundo tópico, né, o terceiro tópico, perdão, ele já dá justificativo para o nome desse movimento, certo? A quarta, que é a principal reivindicação, a gente já de alguma forma está falando, né? É descobrir o paradeiro de cerca de 30 mil desaparecidos. As mães da Praça de Maio, à medida que elas foram se organizando e crescendo, elas se reuniam também, se organizavam para fazer levantamento de dados de pessoas desaparecidas. Elas chegaram a um número de quase 30 mil argentinos desaparecidos. E pressionaram o governo, que teve que admitir que parte desses desaparecidos estavam realmente relacionados à política ditatorial do governo. Só que eles não admitiram os 30 mil nunca, né? Admitiram menos, admitiram 9 a 10 mil desaparecidos por conta das ações do governo. Mas as mães, por meio dos seus levantamentos, mostraram, né, que haviam muito mais desaparecidos que os 9 mil que o governo assumia. Qual é a repercussão em outros países? Essas mulheres, elas se organizavam, falavam com a imprensa, escreviam cartas para jornais de outros lugares do mundo, se comunicavam com nações democráticas da Europa, por exemplo, e levavam para artistas, até mesmo jogadores de futebol foram sensibilizados e não queriam jogar na Argentina por causa
desse escândalo da violência e da repressão durante esse período, né? Então a repercussão foi muito forte, houve uma sensibilização de pessoas e lideranças em vários países que ajudou muito na pressão sobre os governos na Argentina. A gente pode dizer que isso ajudou, inclusive, a enfraquecer os governos, o governo ditatorial. O resultado, então, é que muitos desses desaparecidos tiveram o seu destino, né, descoberto, mesmo que de forma trágica, né, a descoberta dos corpos de ossadas, ou mesmo a descoberta de que foram mortos, mas nem os corpos puderam ser retornados às suas famílias para um velório digno. Então as mães da Praça de Maio são um exemplo muito forte de um movimento, né, de mulheres, de mães, que muitas vezes nem eram pessoas que estavam preocupadas ou relacionadas com a militância política, mas que por causa do destino que seus filhos e estudantes de ensino médio, lideranças sindicais, pessoas de todos os tipos que sofreram a repressão do regime argentino e morreram nesse período tão curto aqui, né, aparentemente 76 e 83, mas que fez milhares de vítimas por causa da violência. Então tá aqui uma informação para contribuir com a sua pesquisa, certo? Que é um tema muito interessante, que é um movimento muito importante que você pode ver que ele está vivo até hoje, certo, pessoal? Dito isso, eu queria avançar com vocês para o Hora do Estudo. A gente tem 3 questões muito importantes lá na página 13. Então você está aí com o teu caderno, vamos dar um confere lá, o teu livro. Vamos primeiro para a questão 3 aqui, que são as questões que tratam das temáticas que a gente está abordando. Então, leia as afirmativas a seguir acerca das ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX e classifique-as em V para verdadeiro e F para falsos. Então vamos lá. Ao contrário de outros governos que seguiram um caráter econômico intervencionista, o governo chileno buscou se afastar de tal postura. Correto. Os chilenos, durante a ditadura de Pinochet, tinham governos totalmente privatizantes, de iniciativa privatista neoliberal. Não eram governos intervencionistas. Pelo contrário, o discurso era contra todo tipo de intervenção. Enquanto países como a Bolívia apresentaram certo crescimento econômico, a Argentina não se desenvolveu economicamente sob o regime militar. Isso é verdade. A ditadura argentina do Videla não teve êxito na promoção de uma política de desenvolvimento econômico. Isso teve um peso muito grande, inclusive, para que durasse pouco tempo o seu governo. Os governantes ditatoriais latino-americanos sentiam-se ameaçados por grupos que desejavam o restabelecimento da democracia. Correto. Se você lutasse simplesmente pela democracia durante qualquer ditadura da América Latina, você seria taxado de comunista, subversivo, guerrilheiro, terrorista e seria reprimido. Ou seja, esses governos ditatoriais lutaram ao máximo para manter os regimes ditatoriais com muita repressão. A resistência aos governos ditatoriais se deu por meio da via legal, ou seja, por meio da imprensa e de organizações em defesa dos direitos humanos, sendo por isso atendidos. Aqui tem vários erros, hein, pessoal? Vamos ficar atentos. Primeiro, que a resistência aos governos ditatoriais não foi só pela via legal. Havia também, ao longo de todo o continente da América Latina, vários grupos de guerrilha. Os guerrilheiros em todos os países da América Latina, Argentina, Uruguai, Chile, Brasil, depois a gente vai estudar, havia resistência armada também. Então não era só na via legal, não era só por meio de imprensa, certo? E nenhum tipo de reivindicação desses grupos que resistiam aos governos ditatoriais eram atendidos. O que havia, como a gente viu no caso das mães da Praça de Maio, uma enorme pressão para que esses governos pelo menos admitissem que haviam desaparecidos e pessoas que estavam morrendo, né, por excessos. Tá? O 4 é uma questão do Enem, que fala sobre a Operação Condor, que está lá também no nosso material. A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, foi a vez da Argentina em 66, Bolívia em 66 e 71, Uruguai e Chile 73 e Argentina novamente em 76. Em todos os casos, se instalaram ditaduras civil-militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional. E tendo como principais características um anticomunismo militante, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Então, nesse texto aqui, nesse trecho, né,
há uma síntese muito bem delimitada do que foi, então, em comum essas ditaduras tinham dentro dessa chamada Operação Condor. Se a gente voltar aqui, um pouquinho aqui para cima, quando a gente fala sobre as ditaduras aqui, né, a partir da página 8, a gente vem falando aqui, ó, a gente tem um box, né, logo antes da troca de ideias, na página 11, que especifica justamente isso, o que é a Operação Condor, né? Esse grande número de países latino-americanos, eles tiveram ditaduras porque havia justamente essa estratégia alinhada com esses países, essa aliança, certo? Dos países, incluindo aí os Estados Unidos, para poder promover as ditaduras. Isso que a gente chama de Operação Condor. Então a pergunta é, levando-se em conta o contexto em que foi criada a referida operação, a Operação Condor tinha como objetivo, letra A, modificação de limites territoriais? Parece que não, né? Letra B, sobrevivência de oficiais exilados? Tinha isso? A gente viu isso em algum momento? Não, né? Interferência de potências mundiais? Esse era o principal objetivo que a Operação Condor tinha para coordenar. Embora as potências mundiais interferissem na política latino-americana, a gente viu que a Operação Condor não tinha esse principal objetivo, né? Letra D, repressão de ativistas oposicionistas? Essa faz mais sentido, né? Vamos ver a letra E para a gente fechar, né? Implantação de governos nacionalistas? Não, a gente viu que os governos, embora falassem em defesa da pátria, eram governos de economia de privatização, de internacionalização, de abertura ao capital estrangeiro, não eram nada nacionalistas. Então a letra correta aqui é a letra D. O objetivo da Operação Condor era coordenar a repressão de ativistas oposicionistas na América Latina. Assim como a questão aberta pede para falar sobre a Revolução Cubana, né, que foi um evento marcante na história da América Latina no século XX. Relaciona esse movimento revolucionário ao imperialismo e à Guerra Fria. A Revolução Cubana ela é tratada aqui no nosso material na página 12, certo? A gente vê aqui que Cuba é um país muito singular no contexto da América Latina, essa ilha ali, né, na América Central especificamente, ela sempre teve a interferência dos Estados Unidos. A gente tem vários episódios, né, que vão desde a doutrina Monroe até a chamada emenda Platt, que dava direito aos Estados Unidos de intervir em Cuba, né, pela própria Constituição cubana. E Cuba foi uma das nações da América Latina que demorou mais tempo para se emancipar politicamente. O Brasil, para vocês terem uma ideia, se emancipou em 1822, Cuba se emancipou em 1898, né, mais de 70 anos depois. Então, os cubanos sempre estiveram atrelados aos americanos, aos estadunidenses, seja por causa da doutrina Monroe, seja por causa da emenda Platt. E o governo que existia em Cuba até 1959, antes da Revolução, o governo de Fulgêncio Batista, era um governo extremamente atrelado aos interesses dos Estados Unidos. Em 1959, a gente tem a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, com o apoio de Ernesto Che Guevara. É importante dizer que Fidel, especificamente, nem era um comunista em si antes da Revolução. Mas quando ele faz a Revolução, a Organização dos Estados Americanos acaba se posicionando contrária à Revolução Cubana, né, os Estados Unidos também. Então, Fidel acaba buscando apoio então, da União Soviética, que se alinha ao bloco socialista. Então a gente pode dizer o seguinte, que para os Estados Unidos foi um grande impacto, porque os Estados Unidos passam a ter uma ilha no seu muito próxima do seu território, alinhada agora com o seu principal adversário, que era a União Soviética. Então por isso que Cuba sempre vai ter esse histórico de incômodo aos Estados Unidos, por ser uma ilha socialista muito próxima aos Estados Unidos, né, uma pequena ilha que vai resistindo àquela pressão dos Estados Unidos ali. Então a gente pode dizer que dentro do contexto da Guerra Fria, né, do contexto do imperialismo e da Guerra Fria, Estados Unidos e Cuba sempre estiveram próximos. Por quê? Do ponto de vista do imperialismo, a doutrina Monroe e a emenda Platt faziam com que os Estados Unidos tivessem amplos poderes até o final da década de 50, e a partir do final da década de 50, com a Revolução Cubana, os cubanos passam a não mais se alinhar com os Estados Unidos, se alinhar ao campo oposto dos socialistas da União Soviética, que passam então a ter esse aliado ali
muito próximo dos Estados Unidos. Então, isso explica então por que Cuba tem relação tanto com a história do imperialismo americano quanto com a história também da Guerra Fria, certo, pessoal? Então é isso, essas atividades interessantes para a gente frisar um pouco esse contexto aí de América Latina. A gente falou então de ditaduras, de Revolução Cubana, de Guerra Fria, que é algo muito forte nesse período que a gente está estudando, e eu espero que tenha sido de boa valia então essa nossa conversa aqui em cima desse material tão bacana, certo, pessoal? Obrigado e até a próxima semana.